Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que controla e os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como ele e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele mostrou em Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos seus esforços, portanto ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte em suas alianças, as que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem a esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício de seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e os regulamentos, e os dois povos formam um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos, entre os inimigos. Por meio da cruz, ele uniu todos em um só corpo e o levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto. E é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos e pertencem ao povo de Deus, são membros da família de Deus. Vocês, como edifício que estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental é Jesus. Ele mantém o edifício todo firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para tornarem-se uma casa onde Deus vive por meio de seu Espírito. Santo Deus, Pai, que a Tua palavra aqui hoje exposta, Senhor, trabalhe nos nossos corações para que cada um aqui seja profundamente impactado pela Sua palavra, Senhor, que nós hoje aqui ouçamos a Tua voz, Senhor, ouçamos os Teus ensinamentos, que nós sejamos transformados por Ti, edificados, Senhor, na história que o Senhor escreve para nós, no modelo de vida que o Senhor designa para nós, porque nós sabemos, Senhor, que Tu é a salvação e Tu nos chamaste para isso, para que nós vivenciássemos o que o Senhor preparou para nós antes do começo dos tempos, Pai. Te agradecemos por isso e peço, Pai, fale conosco, prepara os nossos corações para a exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês repararam que nesse texto, Paulo, ele fala muitas vezes sobre os gentios, né, o povo que não era judeu, e ele se refere ao povo que lê essa carta. Ele fala aqui nesse texto várias vezes, e vocês que não eram judeus, vocês que são gentios, vocês que não sei, vocês, ele está falando, a carta é para pessoas que não são judias, elas não estavam conectadas com a religião judaica. Claro, elas não estavam conectadas com a religião judaica, porque elas estavam em outro lugar. A religião judaica não estava lá onde eles estavam. Essa região aqui de Éfeso, ela estava mais ao oriente, ali onde é a Turquia hoje, que a gente pode mais ou menos pensar dessa forma, e a igreja lá
foi estabelecida em uma das viagens missionárias de Paulo. Então, eles não tinham o retrospecto religioso, né, judaico, para fazer as devidas associações e para ter algum tipo de conflito. No entanto, havia judeus lá para arrumar confusão também. Então, a Igreja de Cristo, ela já começa a sua existência em vários dos lugares nessa perspectiva. Quando Cristo inaugura a nova aliança, essas pessoas de outro lugar, elas não estavam na Judéia, elas não estavam na Galiléia, elas não estavam no povo de Israel, elas não estavam no ambiente onde a fé judaica se desenvolveu. Outras pessoas foram alcançadas pelo Evangelho e elas passaram a ter interface religiosa com pessoas que tinham a performance judaica, que também estavam se convertendo nessa coisa nova, que era o Evangelho. Então, na prática, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo. Por isso, Paulo precisava tanto instruí-los, não só Paulo, né, quanto tantos outros, Barnabé, Pedro, Tiago, Timóteo, Tito, tantos outros que você vê nas Escrituras que foram designados por Deus para a instrução, para que esses povos, como ele fala aqui, que eram inimigos, o judeu era um povo bastante exclusivista. Vocês podem ver isso na palavra de Deus em fartura, né? E vocês sabem muito bem, nós sabemos muito bem, que o judeu não aceitava a sua religião sendo misturada com quem não era da sua religião. Então tinha um apego muito forte à pureza do caráter religioso e do caráter civil, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas do caráter de população, de povo judeu. Então havia um zelo muito, muito grande com isso, que causava esses conflitos que Paulo está falando aqui. A cidade de Éfeso era uma cidade de gente pagã. Se você for analisar a história, o que é a cidade de Éfeso, algumas pessoas vão lembrar aqui, o pessoal que jogava Seven Wonders com a gente de vez em quando, tinha dos monumentos lá do mundo antigo, era o Templo de Ártemis, né? Uma coisa magnífica, impressionante. O Templo de Ártemis ficava na cidade de Éfeso. Era uma das 7 maravilhas do mundo, uma cidade absolutamente idólatra, mergulhada em todas as características do mundo helênico, grego, né? Em todo o politeísmo grego, as entidades de divindades gregas estavam lá, mas aquela cidade ela era consagrada a Diana, né? Que era o nome também dado ao templo, a Ártemis, né? A deusa grega Ártemis. Então, aquela cidade era uma cidade de povo idólatra. E eles não eram idólatras de brincadeira, não. Eles eram idólatras muito pesados. Tem um episódio narrado em Atos 19, que quando Paulo faz essa viagem para Éfeso, que ele fica lá um tempo, uns 2 ou 3 anos, e o cristianismo cresce muito em Éfeso. E começa a dar uma rebu, né? Porque a galera fica meio nervosa. E tem um episódio narrado muito interessante. Eu fiquei lendo ele e falei, caraca, isso daria um episódio de série, de um filme, uma coisa bem interessante. Que assim, juntam-se os artesãos que faziam as imagens da Diana, da deusa Ártemis, e eles ficam absolutamente pistolas, porque eles estão perdendo a grana deles. E a cidade deles está sendo poluída e invadida por uma cultura nova que condena os deuses deles, ou a deusa deles, e aquilo estava causando um grande rebu, um alvoroço, a ponto dessa galera capturar um povo que andava com Paulo, uma galera que andava com Paulo, esqueci o nome do sujeito, está escrito aqui, mas está pequeno. Capturou esses caras e levou para um julgamento, num teatro. Você consegue imaginar um teatro grego? Você já viu essa imagem? Um teatro grego? É um negócio no meio da rua, gigante, com uma plateia enorme, aberta e um palco lá embaixo. Esse teatro aqui, de Éfeso, dizem que a história conta que cabia aproximadamente 25 mil pessoas. É mais que São Januário. E quando eu vou em São Januário, não tem 25 mil pessoas, porque não pode. Em Éfeso, tinha 25 mil pessoas para um julgamento, que não era um julgamento oficial, era só uma bagunça, para ver uma bagunça onde os caras estavam querendo condenar e matar os caras que vieram com Paulo, os sujeitos que vieram com Paulo, porque eles estavam trazendo ali um alvoroço. Aí o texto ele mostra, é engraçado, que você sente aquela energia de bagunça, de que ninguém está entendendo o que está fazendo, e no final vem um cara de fora, um juiz, não sei se juiz, né? Não era o nosso sistema legal, né? Um oficial da lei chegou lá e falou, olha só, vocês não podem fazer isso, esse cara não pode ser condenado, só que é uma bagunça, vamos embora. Todo mundo para casa, acabou, né? Chega. Esse era o nível de
idolatria que tinha nessa cidade. 25 mil pessoas foram em um lugar para observar alguns discípulos ali que andavam com Paulo serem julgados porque eles estavam atrapalhando os negócios da galera com seus ídolos, né, e seus artesanatos. Então, dessa maneira, Paulo, anos depois, escreve essa carta, Paulo na prisão, essa é uma das últimas cartas que Paulo escreve em vida, e Paulo na prisão escreve com esse propósito de reforçar a característica da união entre gentios e judeus. E estabelecer entre gentios e judeus o motivo pelo qual essa união precisa ser executada e seguida, que é a identidade deles. Ou seja, vocês não são mais diferentes. Vocês não são mais circuncidados e não circuncidados. Vocês não são mais povo de Deus e povo pagão. Vocês não têm mais a identidade que vocês tinham antes, que gerava essa inimizade que vocês têm e que impulsionava grandes conflitos nessa comunidade, nessa igreja, e não só nessa. Se você for ler qualquer carta de Paulo, ele pode abordar qualquer assunto na carta, mas em algum momento vai ter briga de judeu com gentio. Né? As cartas, elas têm, algumas têm objetivos mais claros que outras e tal, mas sempre vai ter, nem que seja um versículozinho ali, uma coisinha que vai ter problema entre os judeus e gentios, que era a base, né, desse relacionamento, que judeus se convertiam ao evangelho e pagãos de qualquer raça e religião, em qualquer lugar, se convertiam e iam para o mesmo lugar. Imagina você aqui. Bom, nós viemos de lugares diferentes, né? Muitos de nós são presbiterianos de berço. Muitos ficaram numa batista aí da vida. Outros vieram da igreja que tem show de luzes e fumaça. Tem a galera da Universal. Aqui na igreja, uma galera da Universal é forte. Aqui na igreja, a galera chega firme aqui na igreja. Tem a galera que não era de lugar nenhum. A galera que nunca ouviu falar do evangelho se converteu aqui, chegou aqui, foi batizado. E tantos outros. Tem católico, tem o cara que era da macumba, tem o cara que era do candomblé. Você vai sempre achar, se você parar para conversar com os 100 adultos que frequentam aqui na igreja, você vai achar os mais absurdos e diferentes backgrounds de vida e religiosidade que você pode imaginar. Cada um de nós se dê a possibilidade de juntar com 5, 6 pessoas diferentes e perguntar para elas se elas já fizeram algum tipo de experiência religiosa pouco ortodoxa, se a gente pode considerar dessa forma. Vai ter evangélico pouco ortodoxo, mas vai ter uns negócios que... eu já ouvi coisas que vocês não gostariam de ouvir, mas perguntem, é bom para edificar a nossa comunidade, edificar a nossa fé. Então, gente, a carta aos Efésios, ela é uma carta escrita para isso. Ela tem 2 objetivos muito simples. O objetivo de fazer com que eles entendam que precisam viver em união e unidade, e o motivo dessa unidade, que é a identidade. Identidade é o tema que a gente tem trabalhado aqui nos últimos domingos e a gente vai continuar trabalhando hoje, porque a identidade que Cristo nos dá, uma vez que somos renascidos no Evangelho, por seu sangue, a identidade que nos é conferida é a mesma. Não importa se você veio da Assembleia, se você veio do Candomblé, se você era ateu, se você era petista, você era Bolsonaro, se você é Flamengo, não importa de onde você é. O que aconteceu com você, à medida que o sangue de Cristo lavou-te, né? Você veio aqui, em algum momento da sua vida você correu uma aguinha na sua cabeça, ou você tomou um banho, né? Esse momento representou que quando você saiu dali, aquela água escorreu. Ou quando você saiu dali, você foi transformado em outra pessoa. O seu CPF antigo e as suas características antigas, os problemas que você tinha antigo de se relacionar com as pessoas, acabaram. Se você não se dava bem com um petista, dane-se, acabou o seu problema. Isso era coisa do passado. Você continua votando em não sei quem, em 22, 17, Bolsonaro, o outro continua votando no 13, no pessoal, não sei quem. Essas coisas, dane-se. O que importa é, você tem uma nova identidade. E nessa sua nova identidade, o que vale é o Evangelho. A gente cantou aqui agora que nós somos irmãos pelo sangue de Cristo. E é exatamente isso que Paulo está falando nessa carta. Em 22 versículos, ele vai trazer essa significância e o profundo impacto de ser alguém renascido do Evangelho para representar quem você é. As coisas que você tinha, as coisas que você era, a maneira que você pensava, tudo que podia gerar desunião entre você e a pessoa que está do seu lado,
ou que não está do seu lado, que senta na outra fileira, ou a pessoa que senta 2 fileiras na frente de você, qualquer coisa que possa gerar uma mínima desunião, ou vamos lá, opinião conflituosa entre você e o seu irmão da comunidade da fé e da comunidade do corpo de Cristo, precisa ser ignorada. O sangue de Cristo te lavou e te fez uma coisa junto com ele, família de Deus. Vocês agora têm a mesma coisa. Vocês são irmãos, vocês têm o mesmo sangue, vocês têm a mesma ascendência e passarão a mesma descendência. Nós somos um grande clã, um grande povo de Deus. E é isso que Paulo está colocando aqui nessa carta. O grande objetivo da carta é isso. E tem uma característica interessante que eu falei no começo, é que essas perguntas sobre a identidade, sobre o propósito da vida, o que você nasceu para ser, para onde você vai, de onde viemos, para onde vamos, isso é algo profundamente filosófico. Profundamente filosófico. A filosofia sempre se debruçou em cima dessas perguntas e sempre foram perguntas que provocaram a discussão e o debate filosófico ao longo das eras. E, de uma maneira muito especial, a cidade de Éfeso, ela tem um papel muito importante em relação a essas perguntas, a esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento filosófico, porque um sujeito, datado ali de uns 500 a 600 anos antes de Cristo, chamado Heráclito, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, conhecido como Heráclito de Éfeso, né? Esse sujeito, ele é um dos primeiros filósofos ali da era pré-socrática, e ele traz no core da sua discussão filosófica o núcleo de tudo que ele quer falar e de tudo que ele quer produzir intelectualmente por meio do debate, da discussão. Tudo que ele quer é responder esse tipo de pergunta. Isso aqui que Paulo escreveu 600 anos depois, Heráclito estava fazendo em Éfeso, olha que coisa, em Éfeso, Heráclito de Éfeso, 600 anos antes de Paulo enviar essa carta, estava provocando grande alvoroço na cidade por causa desse tipo de discussão. De onde viemos? Para onde vamos? Quem nós somos? Qual é o propósito da vida? Para onde vamos? O que somos? Qual é a razão fundamental da nossa existência? A filosofia ela é pautada por esse tipo de coisa, o debate filosófico ele sempre foi, e de uma maneira muito interessante, me parece que aprove a Deus inspirar Paulo em sua carta a Éfeso, trazer respostas tão precisas para esses tipos de questões por meio do texto bíblico e da inspiração do Espírito. Uma outra coisa interessantíssima do trabalho de Heráclito, depois, se vocês quiserem pesquisar, é que ele foi um dos precursores do conceito de logos. No princípio era o logos, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A caracterização, o conceito do que é logos, do que representa logos, também tem seu nascedouro aqui nessa função aqui de filosofia grega em Éfeso. E Heráclito era um dos principais sujeitos que buscavam essa resposta, né, pelo meio da filosofia. Então, as conexões entre o Evangelho de Deus e as respostas pelas quais nós sempre buscamos se encontraram em Éfeso. Em Éfeso surge uma filosofia, um modelo de pensar, um modelo de debate pautado nas perguntas existenciais. E Paulo, meio século depois, traz uma nova filosofia, a filosofia santa, a filosofia refeita, renascida, a filosofia renovada, a única filosofia que realmente importa, a filosofia certa, porque ela não traz as perguntas existenciais, ela traz as respostas existenciais. O que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, nada mais é do que a resposta para todas as perguntas que aquele povo, pautado no pensamento helênico e na filosofia, estava se fazendo, e nós, e o povo, e o humano sempre fez, e quem não tem Deus ainda faz, e morrerá fazendo, porque não entende o propósito da sua vida. Porque nós só entendemos o propósito da nossa vida quando nós entendemos o que e quem nós somos, por que nós somos feitos isso, como Paulo expressamente coloca aqui. A primeira pergunta que Paulo coloca já vem logo em Efésios, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, logo no início do texto. Ele vai trazer para a gente a nossa origem, ou Heráclito talvez preferisse, de onde viemos,
Paulo vai falar assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar e o espírito que agora atuam na desobediência reinavam sobre vocês. Anteriormente, todos nós, eu e vocês, vivíamos como eles e entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Isso aqui ele está falando que nós vivíamos como príncipe mestre do ar, que na verdade é Satanás. É uma das formas de você se referir ao mal, né, dentro da Escritura. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso é de onde viemos. Essa é a pergunta 01 da base filosófica que a gente pode ter. A gente vai ter a resposta logo no comecinho desse capítulo de Paulo, que ele vai falar: quem vocês eram? Vocês não eram nada. Vocês estavam mortos. Vocês não representavam nada. Vocês, diante da materialidade do mundo, podem até questionar algo, mas em espírito vocês já estavam mortos, vocês não representavam nada, nenhuma condição de fazer escolhas, nenhuma condição de se aproximar de Deus, nenhuma condição de se aproximar do seu irmão, nenhuma condição de ter a sua vida reestabelecida, o seu propósito encontrado, porque espiritualmente você estava morto, e materialmente, por estar morto espiritualmente, servia ao inimigo, servia àquele que se opõe a Deus. O seu coração, os seus instintos, a sua mente militava contra Deus. Esse era você, inimigo de Deus. Esse era cada um de vocês que está aqui. Você era inimigo de Deus. Tal qual os que estão lá fora, os que não conhecem a Cristo, os que ainda não foram batizados, que ainda não foram alcançados mundo afora, ainda o são. Quem não conhece a Cristo, quem ainda não foi apresentado e não restabeleceu, né, essa conexão, não foi batizado e não declarou, professou o nome de Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda está morto. Pode ser que essa pessoa seja alcançada pelo Evangelho? Evidentemente. Ela pode ser alcançada pelo Evangelho e sentar do seu lado. E a partir daí, você vai ter que conviver com ela em uma mesma unidade, em uma mesma experiência, em uma mesma unidade. Esses versículos que Paulo vem trazer para a gente, eles vão categorizar e caracterizar a nossa origem, o início, né, quem somos, quem éramos, né, na verdade. Aqui, quando ele escreve, Paulo já fala que vocês eram, né? Mas dentro da perspectiva, quando você ignora esses fatos espirituais de Cristo, é quem nós somos. Não é quem nós fomos. Sem Cristo, isso é quem somos. Mortos, inimigos de Deus. E ele continua, o texto dele, falando sobre essa reconfiguração da identidade. Porque quem você é e de onde você vem, elas estão conectadas. Mas Cristo te dá a resposta para essa pergunta e o próprio Cristo refaz a sua identidade para que você possa, por intermédio dele e por ação dele, exclusiva dele e méritos dele, ter a identidade dele. Cristo confere ao povo de Deus, Cristo confere àqueles que agora são chamados filhos de Deus, a nós que somos irmãos, que somos família de Deus, Cristo nos confere a sua essência por meio do seu sacrifício na cruz. E Paulo vai abordar isso, versículos 4 a 7. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A sua identidade só mudou porque Cristo interveio. Deus quis que a sua identidade fosse mudada. Deus quis que o que você é e o que representa a sua essência diante dele, diante dos homens, virasse outra coisa, porque ele determinou o que você seria. Filho de Deus. Você seria a essência do que Cristo tem para nós. Você seria a família. Você teria a herança que Cristo tem direito. Você é co-herdeiro com Cristo, como o próprio Paulo fala em outra epístola. E a gente tem que trabalhar isso nos nossos corações. Porque se a gente não entender a maneira como nossa identidade diz de onde viemos e o que nos tornamos, porque não acaba no onde viemos ou no que fomos. Em Cristo nós fomos e em Cristo nós somos. Sem Cristo nós fomos e em Cristo nós somos reconciliados. Sem Cristo nós éramos mortos. O texto está no passado. Sem Cristo
estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Com Cristo, estamos com Ele para toda a eternidade. Temos a essência de Deus em nós para toda a eternidade. O trabalho já foi feito, não será refeito, não será desfeito. Cristo, única e exclusivamente, fez o trabalho e nos resgatou. Deu-nos essa nova identidade. A identidade que era tão conflituosa em Éfeso e permanece tão conflituosa nos nossos dias, permanece tão conflituosa para cada um de nós. A gente precisa acabar compreendendo onde o Evangelho reconfigura a nossa identidade, e é o que Paulo está falando aqui. Nós somos trabalhados para que a nossa definição, o que você é? Eu sou um com Cristo e um com a igreja de Cristo. Você é um, mas é um sozinho? Não. Você é um com um monte. Você é um com multidões. Você é um com um povo. E você é um com um Deus, que também é um com três. Então, a gente precisa entender que a nossa natureza ela foi transformada para que a gente não vivesse uma espiritualidade individualista, onde só o nosso bem-estar e os nossos afazeres e as nossas preocupações importam. A sua reconfiguração identitária, né? Isso, assim, identitária é uma palavra, né? Traz outras coisas na cabeça. Mas a sua reconfiguração de identidade, ela precisa estar relacionada com isso. Não é só, Cristo me salvou, agora eu sou crente. Cristo me salvou, agora eu sou da igreja. Cristo morreu por mim e agora eu sou salvo. Essas coisas são verdade? Elas são verdade. Mas elas escondem uma profunda mentira de onde você está se colocando nesse papel. O Evangelho não é a resposta de Deus para as suas questões individuais. Você não foi salvo para que você experimentasse uma religião mais legal, ou para que você tivesse experiências comunitárias mais interessantes. Não é o papel de Cristo na cruz. O papel de Cristo na cruz não é fazer você ter uma vida mais light, ou você conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Jesus não morreu por nenhum de vocês, caso esse seja a inspiração do coração de vocês para viver o Evangelho. Jesus morreu para que a sua identidade fosse conciliada, costurada com a do seu irmão. Vocês agora são a mesma coisa. Você judeu de Éfeso, você gentio de Éfeso, você que adorava Yahvé e migrou para Éfeso por algum motivo, e você que estava lá no templo de Diana, né, fazendo lá os batuques para Diana, sei lá o que eles faziam, não sei, alguém experiente em filosofia grega depois me fala o que acontecia nos templos lá dos deuses gregos. Não sei o que acontecia lá, mas eles faziam coisas lá, né? E alguém, por favor, depois fale aí, não agora, mas estou aberto a vocês me falarem o que aconteceu nos templos gregos. É verdade, lembrei o que aconteceu nos templos gregos, é melhor não falar, não cabe no púlpito. Enfim, conversa para outra hora. Mas a nossa configuração agora é essa. Você não é crente sozinho, você não é crente com as suas vontades, os seus problemas e os outros, deixa para lá. Você não tem escolha nesse aspecto comunitário, no aspecto de identidade única, identidade com os seus irmãos. Você não pode optar por ser alguém que vive sozinho. Você é um cara desigrejado, ou você vai na igreja, mas você não está nem aí, ou você está na igreja promovendo inimizades. Olha só, quem diria que nós viveríamos em 2025 e estaríamos falando de pessoas refeitas, reconfiguradas pelo Evangelho, a quem foi conferido o caráter de Cristo, a essência de Deus, e essas pessoas batizadas tomam ceia com pessoas que elas odeiam. Cara, isso é uma das coisas mais abjetas que você pode imaginar na sua vida. E eu quero que você reflita sobre isso todas as vezes que você estiver diante da mesa do Senhor. Infelizmente, não há uma mesa do Senhor aqui para que a gente possa ser lembrado disso novamente. Mas eu quero que você reflita todas as vezes que você estiver cantando Isaías 53 aqui na igreja, com o seu copinho e o seu pãozinho. E você não fique só pedindo perdão pelos seus pecados durante a ceia. Não faça da ceia um momento de introspecção espiritual, onde você tem ali uma conexão divina. Essa não é a ceia de Cristo. A ceia de Cristo é o repartir do pão com a comunidade.
Cristo conosco e nós conosco mesmo. Então, quando você estiver tomando a próxima ceia que estiver aqui na igreja, domingo, sei lá, o primeiro domingo de manhã, o próximo, pense nisso. Se você odeia alguém, vai se reconciliar com ela antes de tomar a ceia. Eu não odeio, eu só não quero perto de mim. Vá se reconciliar com ela antes de tomar a ceia. Ah, mas eu não odeio nem só, não quero. Só que não importa. Se você está nutrindo esse tipo de relação e sentimento, pense nisso diante da mesa do Senhor. Porque você foi reconciliado com o Senhor quando você era muito mais inimigo do que os seus inimigos são com você hoje. O mal que você representa, a oposição que você fazia a Deus como inimigo de Deus, é muito maior do que a pessoa que não te deu boa noite quando você estava dando boa noite para ela. É muito maior do que a pessoa que eventualmente falou alguma coisa que você não gostou. É muito maior do que qualquer aspecto da sua mediocridade de vida, onde só importa os seus sentimentos. A real é que, uma vez transformados e alcançados pelo sangue de Cristo, como nós ganhamos essa nova identidade, nós não temos mais esse direito. Nós não temos o direito de ser comandados pelo espírito do ar, né? Como é que ele fala aqui? Desobediência também vivia entre seu vontade. Príncipe do poder do ar. É isso. Quando você fica neste tipo de picuinha, quando você realmente milita dentro da comunidade da fé contra os seus irmãos, é isso que você está fazendo. Você ainda está agindo como morto. Você ainda está sob a influência daquele que comanda o mundo dos mortos, comanda a mente daqueles que ainda não conheceram o Senhor. Então, por favor, reconfigure-se. Por favor, peça a Deus misericórdia, para que você entenda que o sacrifício dele por você te fez alguém novo e te deu uma nova identidade, para que você entendesse de onde veio, quem você é, o que você foi feito, quem você era e para que você serve. Que é aqui onde a gente vai chegar, que Paulo também nos leva a essa resposta existencial do nosso propósito. Qual é o propósito? A confissão de fé vai falar lá no catecismo que o fim principal do homem é... Eu adoro essa igreja presbiteriana. Onde eu falaria uma coisa dessa, as pessoas responderiam. Mas só porque a primeira pergunta. A segunda pergunta eu nem sei. Né? Mas nós vamos estudar mais, né? Vamos lá, vamos entrar mais na confissão de fé. Isso é outra história. Mas o nosso propósito é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o motivo da vida, é o sentido da vida, onde os filósofos estão perguntando quantas pessoas passaram a vida trabalhando e morreram sozinhas, perguntando por que valeu a pena isso tudo, quantas pessoas fizeram mal e quantas pessoas viveram em busca dos seus sonhos e alcançaram os seus sonhos e no último suspiro falaram assim, tá bom, né? Viajei, meu Instagram tá cheio de bandeirinha. Eu tenho foto, até no templo de Ártemis eu tenho uma foto nos lá que eu fui na Grécia. Fui na Grécia não, fui onde era Éfeso, que hoje é na Turquia, né? Mas enfim, você vai ter até esse tipo de coisa. Mas você, no seu último suspiro, você vai se lembrar e vai falar assim, qual era o meu propósito? E você não terá o alcançado quando você só pensou em você a sua vida toda, quando você ainda não foi trazido à nova identidade em Cristo. Então, nos versículos 20 e 22, já no finalzinho ali, Paulo vai falar um pouquinho sobre esse nosso propósito. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse é o sentido da vida. Esse é o propósito existencial que nós nos perguntamos, que o ser humano passou milênios e eras correndo atrás. O propósito da nossa existência, como está bem descrito ali na primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster, do Catecismo de Westminster, está aqui, Efésios 2, 20 a 22. Nele, vocês estão sendo juntamente, vocês não estão sendo sozinhos, você não é edificado sozinho, você não é um prédio sozinho, você não é uma casa sozinho, você não é um cristão sozinho. Vocês estão juntamente edificados para se tornar morada de Deus, por seu Espírito.
Esse é o nosso propósito. É por isso que nós fomos transformados, é por isso que Cristo morreu na cruz, é por isso que nós celebramos a ceia, é por isso que nós viemos à igreja domingo a domingo, adorar a esse Deus, porque nós fomos feitos como Ele. Esse é o motivo da adoração, porque nós éramos lixo, nós éramos mortos, nós éramos refugiados da morte, nós não tínhamos pátria, nós estávamos navegando sem rumo em um mar onde só existia morte, e fomos resgatados para uma pátria. Nos foi dada uma identidade, nos foi dado um passaporte, o melhor de todos os passaportes, né? Nos foi dada um novo nome, nos foi dada uma nova vida, uma vida que não acaba. Nos foi dada a essência de Deus. Então, caso você em algum momento, e eu não falo isso me excluindo, em hipótese alguma, eu acho que todos nós cristãos temos, né, os problemas de relacionamento que nos acometem, evidentemente, mas precisamos, urgentemente, trabalhar isso nos âmbitos das nossas igrejas locais. Você não pode ter inimizade com ninguém aqui dentro. Com ninguém. Você não tem direito de não gostar. Ah, mas votou no Bolsonaro, já falei, não quero saber. Ah, faz o L, não quero saber, entendeu? É Vasco, é Flamengo. Você não tem direito, não tem nada que essa pessoa seja ou represente que não tenha sido completamente obliterado na cruz, no sacrifício. Hoje, ela e você são a mesma coisa, independente do que foram, independente do que pensam. Vocês serão unidos por essa unidade. A unidade da fé, a unidade de ser família de Cristo. E é assim que eu gostaria de encerrar. A banda já pode até tocar aqui, já pode pegar os seus lugares. E gostaria de trazermos essa reflexão. A vida nos é colocada dia após dia e nós, cara, somos realmente inflados em nossos egos dia após dia. Nós somos convencidos de que precisamos seguir o nosso coração. Nós estamos plenamente convictos de que a nossa vida e a nossa felicidade é o que mais importa, o nosso conforto é super importante. Isso é mentira. Você não é essa pessoa mais. Você não é essa pessoa mais. Você era. Hoje você é um com o povo de Deus. E você é um com Cristo. Você não pode mais se dar ao luxo dos seus individualismos. Você não pode mais se dar ao luxo das suas crenças pessoais passarem por cima do Evangelho para que você, às vezes, produza inimizades ou contendas quaisquer que sejam. Não vamos deixar que a nossa comunidade ou as pessoas que estão à nossa volta, a nossa igreja, o corpo de Cristo, não entenda a sua identidade. Como eu falei aqui, em Éfeso nasceu, né, grande parte de uma filosofia que era pautada por esse tipo de pergunta. E o mundo está se perguntando isso até hoje. A filosofia, ela não se transformou até hoje, porque ela não encontrou as respostas que estavam sendo procuradas lá na Grécia Antiga e já eram procuradas antes de serem documentadas na Grécia Antiga. A gente não encontrou ainda. Lá fora, sem o sangue de Cristo, sem o poder do Espírito Santo, não foram encontradas essas respostas. Alguém vai ler aqui esse texto de Efésios e não vai entender nada. Se você não tem o Evangelho, aqui não tem resposta nenhuma. Se você não tem Cristo morando no seu coração, a Bíblia não vai te trazer as respostas. A Bíblia não vai te ajudar a encontrar o seu propósito, a entender de onde você veio, para onde você vai, o que você é. Nada vai mudar na sua vida sem que Cristo trabalhe profundamente no seu coração a transformação derradeira, a transformação que faz de você família de Deus e irmão daqueles que também foram feitos filhos de Deus junto com você.